nós faremos assim. Eu vou fazer a pergunta dirigida eventualmente para um ou outro colega aqui. E começar pelo Franklin. Ele falou assim, começa pelos outros. Mas os outros podem participar. O ponto é que a gente dirige a pergunta para um dos colegas e os irmãos fiquem aqui à vontade para interagir com aquele que está respondendo, tá bom? Ok, então eu quero começar contigo porque no calor aqui, né, ou na esteira do que você acaba de apresentar, da palavra que você acaba de trazer para a gente, né, você, num certo ponto da sua mensagem, disse que, embora a igreja afirme a igualdade, a plena igualdade, pelo menos a igreja ortodoxa, das três pessoas da Trindade, a prática, todavia, parece ser um tanto distinta disso. Parece que há uma certa atitude de lidar com o Espírito de Deus como se fosse subordinado ao Pai e ao Filho, e às vezes, em alguns casos, até inferior ao Pai e ao Filho. Alguns até estranham o fato de que orações são dirigidas ao Espírito. Tem alguns que têm até resistência para com isto. Então, como a gente pode resolver esse tipo de dificuldade prática, ainda que na confissão ela seja ortodoxa, mas na prática há essa atitude? Como corrigir isso no contexto da igreja? Pensando aqui, muitos dos nossos irmãos que pastoreiam igrejas e estão ali instruindo os seus membros, né, as ovelhas ali do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles podem, então, através do ensino no contexto da igreja, corrigir essa dificuldade? Ok, 3 sugestões bem práticas aqui. A primeira tem a ver com o começo do culto. Uma ideia que pode ser feita é você, por exemplo, colocar numa transparência, PowerPoint, os nomes de Deus o Pai, como aparecem na Sagrada Escritura. E El Shaddai, El Elyon, etc. Você pode dar, de preferência, dê a tradução, porque o hebraico por si não significa nada, então dê a tradução dos nomes de Deus. Você pode botar do lado os versos bíblicos, onde você tira os nomes de Deus, atributos divinos. Você pode começar um culto com a congregação, lendo quem Deus é. Você pode, por exemplo, num outro culto, alencar os nomes de Jesus, os ditos de Jesus do Evangelho de João, por exemplo, os vários eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, etc. Você bota ali os 7 ditos de Jesus do Evangelho de João, os atributos ou os nomes de Jesus do Evangelho de João ou do Novo Testamento. No outro culto você pode botar talvez as obras do Espírito Santo e só ler. Leia em uníssono, numa única voz com a igreja e depois entre na liturgia propriamente dita. Então essa é uma forma de orientar um culto para ele ser centrado de fato em Deus, para lembrar que Deus é o personagem principal do culto. Nós aqui estamos desempenhando algo na presença de Deus, é Ele que assiste, não o contrário, né? A gente espera que Deus opere no culto, mas essa não é a perspectiva bíblica de adoração. Então essa seria uma sugestão. Uma segunda sugestão prática, um pouco mais polêmica, dado o nosso ambiente muito anticatólico ainda, né, é nós usarmos as grandes festas da cristandade, Natal, Paixão e Pentecoste, para voltar ao básico ano após ano. Isso é uma questão que nós, pastores, precisamos aprender. A gente, às vezes, quer correr tanto com a congregação, que a gente esquece que a gente tem que estar sempre voltando ao fundamento. Isto é, Cristo encarnou por obra do Pai e do Espírito, e nós celebramos a encarnação de Jesus. Cristo morreu vicariamente na cruz, o Pai derramou a sua ira sobre o Filho, ira que deveria ser destinada aos incrédulos, é derramada sobre o Filho e é esgotada no Filho. O Filho ressuscitou dentre os mortos, por obra do Pai e do Espírito. Ele matou a morte na sua ressurreição. E porque ele ressurgiu e ascendeu aos céus, ele derrama o Espírito depois sobre a igreja. Então, em vez de nós abraçarmos a secularização, que tenta eliminar essas festas, nós ainda as usamos como marcos de uma época que a fé cristã era uma fé pública. E a gente não só celebra essas festas para marcar que a fé cristã é uma fé pública, mas também para voltar ao básico. Isto é, o Deus Trino operou e opera em nossa história. O Cristo ascendeu aos céus, mas Ele derrama o Espírito para torná-lo presente em nós, em nosso meio, para nos unirmos a Cristo como o corpo dele, o Cristo total, como diz Agostinho. Então, são
duas dicas que eu poderia dar para tentar trazer a doutrina da Trindade para o culto, de forma mais marcante. Quanto à oração, eu diria que no nível mais básico, nós oramos ao Pai, no Espírito, por meio do Filho. Só que eu acho que, muito reducionista, de um lado, deixar o Filho apenas como final, uma espécie de apêndice à oração. Na verdade, toda oração é feita confiada na mediação do Filho Jesus. É porque Ele morreu e por causa da obra do Espírito que nós temos livre acesso a Deus o Pai. Mas, por outro lado, já no Novo Testamento nós oramos, ou melhor, nós aprendemos de Paulo orando diretamente ao Filho. Quando Paulo suplica para que o espinho na carne lhe seja removido, o texto diz que ele ora ao Senhor. Senhor é a expressão comum, de uso comum no Novo Testamento para se referir a Jesus. Paulo está orando a Jesus, e orando a Jesus porque Jesus provou os espinhos na carne. Então Paulo se dirige a uma das pessoas da deidade que tem empatia com o sofrimento dele. E o surpreendente é que, assim como o Senhor foi libertado de provar os espinhos na carne, assim também Paulo não teria como passar sem ser machucado pelos espinhos. O que é garantido a ele é graça sobre graça, e ele vai concluir dizendo que a graça de Deus bastava. E o Novo Testamento fala de orar no Espírito, e que o Espírito ora por meio de nós. Então, me parece que, por inferência também, é lícito invocar o Espírito. No passado, a igreja começava cantando Vem Espírito Criador, uma invocação que pressupunha que, sem a obra do Espírito, o culto seria vão. Seria uma mera demonstração de sinceridade presente em qualquer religião, mas que não é marca do culto genuíno, o culto verdadeiro. Então, a igreja invocava o Espírito Santo. Em épocas de avivamento, se suplica pela vida do Espírito, porque entende-se que é obra do Espírito, na economia da salvação, operar ou comunicar santidade para seus filhos. Então, no nível mais pessoal, não há problema em você se dirigir ao Pai em algum momento, ou se dirigir ao Filho em outro momento, ou ao Espírito em outro momento, mas atenção, não confunda as pessoas, porque a confusão das pessoas é heresia também. Ó Pai, eu te agradeço, Jesus, tá? E daqui a pouco volta ao Pai, mistura, faz aquela confusão básica que todos nós fazemos, a gente vê isso no nosso meio. Essa confusão se chama modalismo, uma heresia rejeitada pela igreja no 3º, 4º século. Eu queria aproveitar a fala do Franklin sobre essas coisas práticas para fazer, não sei, um apelo, um rogo, não é? Em cima disso, aos meus irmãos pastores, e são muitos aqui. Irmãos, nós fomos chamados para liderar o povo de Deus em 3 grandes coisas. Nós fomos chamados para liderar o povo de Deus na oração, essa é uma obrigação do pastor, na palavra e na adoração. Se você seguir os passos que quase todo mundo segue, você passou 3 a 4 anos num seminário, sendo treinado para quê? Para fazer essas 3 coisas. Esses são os fundamentos da obra de um pastor. E o que acontece que a igreja vai perdendo a sua lucidez quanto ao conhecimento da obra do Pai, Filho e Espírito Santo, é porque nós, pastores, deixamos de ser os responsáveis pela liturgia da igreja. Nós não fazemos mais, a gente atribui isso a alguém. Não, você faz aí. Não, os jovens escolhem uns cânticos, o coral escolhe o hino, e você, no final das contas, você tem que, ao prazer, ou à possibilidade, ou à condição de outros, você tem que montar um quebra-cabeça, no qual você não tem o controle. O pastor deveria gastar, essa é minha opinião, e eu não estou dizendo que eu consigo fazer isso, eu tenho um pastor que me ajuda fazendo isso, mas o pastor deveria gastar, no mínimo, 1 hora, preparando a sua liturgia do culto público, no mínimo, idealmente, umas 2 horas, porque é o momento em que você vai estar junto com o povo de Deus, trabalhando com o cântico, com a oração e com a exposição da palavra, para exatamente mostrar a unidade da Trindade.
a operação da Trindade no meio do povo de Deus, e como Franklin bem disse na aplicação da sua palestra, é na unidade da igreja manifestada no culto público que nós conhecemos as dimensões do amor de Cristo. Fora disso, não tem como conhecer plenamente. Então esse é meu rogo, volte a tomar conta da liturgia da sua igreja, escolha os cânticos, escolha os hinos. É o coral que tem que ensaiar o que você quer cantar, e não o contrário. Não o contrário. E você vai conseguir trazer essas realidades e essas verdades de maneira muito mais concreta e objetiva para a compreensão do povo, do seu rebanho. A palavra do Mauro é muito boa, porque é um dito antigo, também da época dos pais da igreja. O dito é: o que a igreja canta é o que a igreja crê. Então, uma igreja que canta músicas tipo Rompendo em Fé, e músicas desse tipo, nesse nível aí, essa igreja vai ter uma compreensão de Deus com uma mera energia no final. Então, é só uma provocaçãozinha aqui. Uma dica só que eu queria acrescentar à palavra do Franklin e do Mauro. Eu estava vindo à minha mente aqui um hino que a gente cantava, não canta mais, é a doxologia. Eu lembro de conferências da Fiel que eu dirigia às vezes, e aí nós encerramos a pregação com essa oração cantada por todo mundo. Quer ver? Acho que vocês conseguem cantar comigo agora. E fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E nós devemos adorar os três. Vamos lá? A Deus Supremo, benfeitor, aos anjos e homens dai louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Está aí uma dica para nós pastores, introduzir isso no nosso, talvez no final do nosso culto, no início do nosso culto, certo? Quanto a isso, eu não tenho nada para acrescentar. Tá bom, olha, foi uma dica preciosa aqui então, irmãos. O Franklin provocou um pouco aqui falando do calendário litúrgico, né, e desenvolveu sobre uma liturgia que é centrada em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, antes de passar para a próxima pergunta, eu quero provocar um pouquinho os irmãos aqui também, na carona do que eles disseram. Eu não sei como que vocês veem o que eu vou propor aqui, mas particularmente aprecio imensamente os credos antigos e as nossas confissões de fé, que são a nossa resposta à revelação de Deus. E na cristandade antiga e também no cristianismo reformado, era bastante comum que na liturgia se fizesse o uso desses credos, especialmente do credo apostólico. Parece que a nossa reação ao catolicismo romano, que também faz uso do credo apostólico, de alguma maneira o rejeita no ambiente do culto e da liturgia, de modo que, pelo menos aqui no nosso contexto brasileiro, quando o credo é lido pela congregação, é como se houvesse ali algum tipo de estranhamento em muitos meios. Mas o uso dessas fórmulas confessionais, que deveriam ser instruídas naturalmente no contexto da igreja como uma expressão de fé, como uma palavra de fé dirigida a Deus, mas uma confissão que nós fazemos diante dele, da própria igreja, é algo que pode ser didático e instrutivo também na nossa liturgia, para que nós façamos a afirmação de Pai, Filho e Espírito Santo. Ok. Eu usei o credo como um estudo devocional, preparando a igreja para a celebração da ceia do Senhor. Foi muito bom. Daí a igreja toda recitou junto o credo apostólico. Foi bem inspirativo, foi bem instrutivo. Muito bom. Essa ideia eu recomendo para vocês também. A ceia do Senhor é um momento bem oportuno para isso. Joia. Obrigado, Silas. Ok, então, deixa eu fazer uma pergunta para você, então. Pensando na mensagem que você nos trouxe ontem, quando você falou que a pessoa do Espírito pode ser entristecida. De fato, o apóstolo Paulo falou isso,
você está fazendo coro com ele, e mostrou-nos até, acho que citando aqui um artigo do nosso irmão de Jong, algumas formas como nós podemos entristecer o Espírito Santo. E uma questão que, pelo menos no contexto da igreja, do povo de Deus, às vezes gera dúvida, se não até confusão, é a distinção entre o pecado contra o Espírito que o entristece e aquilo que o Senhor Jesus Cristo vai dizer que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Então, Leandro, acho que você podia começar respondendo junto de Silas, os irmãos aqui podem contribuir também. Ajude a gente a fazer essa distinção, né, para que possamos depois também ensinar o nosso povo. Ok. Quando o apóstolo Paulo fala em não entristecer o Espírito Santo, é um pecado muito relacionado ao mau uso da língua. Ele menciona muitas vezes na passagem, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele diz, longe de vós, toda gritaria, ira, cólera, blasfêmias e assim toda malícia. Ou seja, o Espírito Santo quer nos usar como testemunhas. Foi assim que ele disse, Jesus disse, o Espírito Santo virá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas de Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Quando nós, ao invés de testemunharmos de Jesus, que é falar do seu poder, da sua alegria, mostrar com a nossa língua, engrandecer a Ele como testemunhas dEle, ao contrário, quando nós murmuramos, reclamamos e até blasfemamos em algumas ocasiões, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Esse é um pecado grave, mas ele é perdoável, porque todos os pecados, Jesus disse, podem ser perdoados aos homens, mas há um que não há perdão. Esse é a blasfêmia, portanto é um pecado mais específico. No caso, quando Jesus menciona a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele está aplicando isso aos fariseus, aos religiosos, aos escribas, que estavam simplesmente rejeitando a pessoa de Jesus. De uma forma categórica, eles tinham todos os motivos, todas as razões para crerem que Jesus era o Messias, porque Jesus cumpria as profecias do Antigo Testamento. Então, os sinais que Jesus realizava pelo Espírito Santo eram uma testificação clara de que ele é o Messias prometido. Mas eles não queriam aquele Messias, eles queriam o Messias deles, o Messias que atenderia a seus desejos, seus anseios particulares. E aí eles rejeitam a Jesus, dizem, Jesus na verdade está realizando milagres pelo poder de Beelzebu, o poder do demônio mesmo, do diabo. E aí que Jesus diz, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, é pecado eterno. Não tem perdão aqui, não tem perdão no futuro. Somente blasfema, de fato, esse pecado específico contra o Espírito Santo, alguém que teve algum tipo de conhecimento da pessoa de Jesus. Vamos dizer assim, o ímpio lá na rua, ele não blasfema contra o Espírito Santo necessariamente. Não quer dizer que ele vai ser salvo, ele vai ser perdido, vai se perder se ele não crer, mas por seus próprios pecados. Mas a blasfêmia é um pecado específico, só quem tem um bom conhecimento de Jesus, quem tem motivos claros para crer que Jesus é o Messias, e ainda assim, de uma forma categórica, de uma forma decidida, o rejeita, vira as costas, fala mal, sai falando mal da igreja, sai falando mal de Cristo, essa pessoa está correndo um grande risco de cometer o pecado contra o Espírito Santo. Resumindo, passando já a palavra ao nosso colega, eu entendo que o verdadeiro crente não comete esse pecado para a morte, porque Deus o guarda, é o que João fala no 5º capítulo da primeira carta, né? Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. No entanto, a advertência vale para todos, para os filhos de Deus também, para que não corram o risco de rejeitar o testemunho do Espírito Santo. Só uma questão prática. Como pastor, sempre chega o irmão e pergunta assim, pastor, muitas vezes eu me vejo em situações nas quais eu tenho medo de estar blasfemando contra o Espírito Santo. Pode ser que isso esteja acontecendo, pastor? E a minha resposta é a seguinte, irmão, enquanto você ainda está fazendo a pergunta, não. Quando você deixar de fazer a pergunta, muito provável. Joia, obrigado, irmãos. Uma pergunta final aqui, a gente já está caminhando para o fim desse nosso momento. Quero dirigir a pergunta ao Mauro, mas também os demais colegas, por favor, fiquem à vontade para interagir com a pergunta. Na verdade, é uma pergunta que tem
um aspecto triplo. Talvez a gente vai precisar adiar uma parte da resposta ou até da própria pergunta para um segundo momento. Mas vamos lá. Quanto à questão da Ordo Salutis, ou da ordem da salvação, você trabalhou aqui na sua palavra com a inferência teológica para apontar que a ação do Espírito na salvação no Antigo Testamento é essencialmente a mesma do que aquela que nos é revelada na Escritura do Novo Testamento. Quer dizer, o Espírito é quem ilumina, ele é quem regenera, ele regenera pela obra de Cristo. No caso do Antigo Testamento, ela era simbolizada ali pela observância das cerimônias, mas era uma observância de fé, né? E nesse caso a fé no sangue do remidor era o que o Espírito aplicava ali para a regeneração daqueles irmãos. É o Espírito quem santifica, quem preserva, etc. Todavia isso não é revelado aos crentes do Antigo Testamento. Essa revelação mais plena, né, ela nos é dada no Novo Testamento. Você entende que o crente do Antigo Testamento ele tinha consciência dessa operação do Espírito na salvação dele? E já desdobrando essa pergunta, quão importante é que a gente tenha clareza disso para a nossa leitura mais integral das Escrituras, para que a gente perceba essa realidade da ação do Espírito no Antigo Testamento. Ok, é uma aula, né? Mas vamos tentar focar aqui, né? Eu não tenho um texto bíblico no Antigo Testamento que diga, que fale de maneira explícita o conceito pleno da regeneração, ou mesmo que me traga um conceito mais completo, digamos assim, um pouco sistematizado da ordem da salvação na vida dos crentes do Antigo Testamento. Não existe, certo? Tenho que ser feliz com isso. Foi o que Deus quis revelar, Ele revelou como, quando, no progresso da revelação, como Ele quis. Agora, como eu fiz hoje pela manhã, no processo de inferência, a minha pergunta é o seguinte: por qual razão eu deveria imaginar, ou quais os textos na própria revelação da Escritura me fariam duvidar de que a ordem da salvação no Antigo Testamento é diferente daquela explicitada e revelada no Novo? E aí, então, sim, alguns textos podem apontar alguma dúvida, e esses textos eu vou ter que trabalhar individualmente no contexto teológico para chegar a essa conclusão. Agora, quando eu olho para o Antigo Testamento e eu vejo um texto atrás do outro do Antigo Testamento falando do coração, por exemplo, texto fundamental de Deuteronômio capítulo 6, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é o coração? Segundo o autor de Provérbios, dele procedem as fontes da vida. O coração é a essência daquilo que o ser humano é. E o que Deus está dizendo para o povo é: vocês têm que amar a mim com a essência daquilo que você é. Só é capaz de amar a Deus alguém que foi regenerado, alguém que nasceu de novo, alguém que é convicto absolutamente do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Não tem como fazer essas coisas sem esse processo. Então, é um processo de inferência, mas a nossa teologia toda é construída nesses processos, passando pela exegese, teologia bíblica e a sistematização final dela. Então, eu não tenho como fugir disso. Isso está na essência do chamado fazer teológico. É isso que a gente faz. Você nunca foi para o seminário? É isso que a gente faz no seminário. É isso que a gente passa a vida fazendo, é isso que a gente fica pesquisando e trabalhando. Então, não tenho um texto bíblico, mas eu tenho toda a razão para pensar dessa maneira, nesse processo, com uma teologia bíblica saudável. Esse era um ponto. O seu segundo ponto... Quão importante é que a gente faça essa leitura integral das Escrituras para perceber essa ação do Espírito no Antigo Testamento? Quer dizer, como que isso vai mudar até, ou vai moldar nosso entendimento da Escritura? Okay. A regeneração, o conhecimento da doutrina da regeneração e mesmo da doutrina do Espírito Santo, ele não é essencial para a salvação do indivíduo.
porque ele começa interiormente. Então, o indivíduo nem sabe que aquilo está acontecendo com ele e ele torna-se um remido, um salvo. Esse é um ponto básico, não é? Agora, o desfrutar das coisas do Espírito, o desfrutar de todas as coisas dentro da teologia, passa pelo conhecimento. E quanto mais preciso, ou seja, mais bíblico for esse conhecimento, muito mais eu vou ter proveito. Olhe no Novo Testamento, por exemplo, a carta de Paulo, ou as outras cartas paulinas, ou os próprios ditos de Jesus. Quantas vezes vão ser ditas as palavras sabemos, sabeis, conheceis, conheçam? Isso é fundamental. Vou voltar de novo no aspecto litúrgico. Franklin disse, a igreja é aquilo que ela adora, ou ela canta aquilo que ela adora, não é? Quando eu canto coisas imprecisas teologicamente, o que eu faço? Eu induzo o povo de Deus, eu induzo a igreja de Deus a buscar desfrutar das bênçãos de maneira imprópria, errada. Pode ser que não seja uma blasfêmia final contra o Espírito Santo, mas é um entristecer do Espírito e é o deixar de desfrutar das coisas do Espírito. Então, quanto mais eu souber e esse conhecimento for melhor, mais bíblico, mais eu vou desfrutar. Ou seja, estude teologia bíblica. Se eu puder só Sim, Leandro. falar uma palavra sobre essa questão. Nós geralmente queremos identificar o pessoal do Antigo Testamento lá atrás, lá em Abraão, lá em algum lugar muito distante, mas nós temos que pensar quando é que começou o Novo Testamento. Com a morte do testador, ok? Quando Jesus Cristo morreu. É a partir daí que ele começa para valer. Ora, os discípulos são cristãos, né? Eles conhecem a Jesus, mas eles são crentes do Antigo Testamento. João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Jesus soprando sobre eles o Espírito Santo, né, capacitando de alguma maneira, habita com vocês e estará em vós. Então, a habitação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento é deduzível também a partir da experiência de vida dos discípulos pré-Páscoa. Legal. Silas? Franklin, alguma palavra final? Não, eu estou trocando figurinha com o Mauro aqui. Tá bom. Ok, acho que o nosso tempo já deu. Vamos despedir agora para o almoço. Agradeço aos irmãos. Tiago, Deus posso os abençoe. posso só convidar Pode. o pessoal para vir para a palestra Pode. hoje à tarde, às 3 horas? Nós vamos Sim. falar sobre o Espírito Santo e as artes humanas. E como a maioria vai querer dormir nesse horário, de repente você se anima e toma um banho e vem compartilhar aí conosco. Deus abençoe. Tá, joia. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos.